Olá pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relés temporizadores, né? Os relés temporizadores, eles são dispositivos que eles vão ter essa característica de fornecer para a gente uma referência de tempo no nosso acionamento sequencial. Que muitas vezes, quando a gente constrói nossa máquina de estados finitos, a transição entre um estado e outro da máquina não ocorre por um acionamento de um sensor específico, mas por uma questão temporal. Então, os relés temporizadores, eles vão nos conferir essa capacidade. Os relés temporizadores se dividem em dois tipos básicos. Os relés com atraso na conexão, onde, a partir do acionamento da bobina do relé, apenas após um intervalo de tempo, os contatos deles serão fechados, tudo bem? E ele é representado por um X ao lado da bobina, e seus contatos auxiliares são representados com a letra C de conexão, bem? Atraso na conexão. A numeração acontece com os finais 5 e 6 para normal fechado e 7 e 8 para normal aberto. Já os relés temporizados com atraso na desconexão, nós temos que os contatos são fechados assim que a bobina é energizada. Entretanto, quando a bobina é desenergizada, os contatos permanecem fechados após um determinado tempo, eles finalmente se desconectam. Os relés com atraso na desconexão, eles são representados por uma bobina com um quadradinho preenchido ao lado dela. E seus contatos têm como símbolo como se fosse a letra D, só que sem o corte na esquerda, para representar o atraso na desconexão. Nos relés temporizadores, normalmente nós temos a capacidade de ajustar o tempo do atraso de conexão ou desconexão, ou às vezes ambos, dependendo do modelo que o nosso fabricante forneça. Nós vemos aqui que, em geral, há um trimpotezinho na frente deste temporizador que pode ser ajustado com uma chave para determinar o tempo que ele irá realizar de temporização. Também aqui neste catálogo nós vemos que existem diversas gamas de valores, indo, por exemplo, de 0,1 a 1 segundo até tempos de 3 a 30 minutos. Então, se você precisa de uma questão de referência de tempo no seu acionamento sequencial, certamente no catálogo do fabricante você vai achar um relé que atenda esta necessidade. No catálogo do fabricante, nós também podemos ver, então, as diversas funções de temporização. A função atraso na conexão, ou retardo na energização, como é chamado aqui no catálogo do fabricante, é aquela que nós já apresentamos. Então, ao ser acionada a alimentação, a saída dele demorará um tempo para ser também energizada, como vemos no diagrama temporal à direita. Quando a alimentação for interrompida, a saída também é desenergizada. O pulso na energização tem um funcionamento um pouco diferente. Ao ser energizado, o relé fará com que simultaneamente a sua saída também seja energizada. Entretanto, essa energização se manterá apenas por um tempo predefinido. E ainda que a alimentação do relé continue sendo mantida, a saída irá desenergizar após esse tempo. É claro que, se a alimentação for retirada antes de a saída concluir o seu período de energização, ela será desenergizada mais cedo. O retardo na desenergização, ou então atraso na desconexão, é aquele onde nós comentamos. Então, para o funcionamento do relé, ele deve estar alimentado e a sua bobina auxiliar, ao ser energizada, comandará o acionamento da saída do relé. Quando o comando da bobina auxiliar for desconectado, passará um tempo determinado
até que a saída também se desenergize. O retardo da desenergização sem comando é aquele onde não existe uma bobina auxiliar. Então, a alimentação irá determinar se a saída ficará ou não acionada ainda. Então, a partir do momento em que o relé é alimentado, a sua saída é energizada. Quando a alimentação é cortada, ele permanece energizado por mais um tempo, que é aquele tempo ajustado no relé. Também existe a função cíclico de 2 ajustes de início ligado. Então, é selecionado um tempo para permanência ligado e outro tempo para permanência desligado. Neste caso, quando o relé é alimentado, ele inicia ligado por este primeiro tempo selecionado, depois ele permanece desligado por um segundo tempo T-off. O cíclico de 2 ajustes com início desligado tem a função inversa. Então, o que ele irá fazer? Ao ser alimentado, a saída permanecerá desligada por um tempo T-off. Depois, o tempo T1 é aquele no qual a saída será ligada. Após isso, ela irá desligar novamente. O cíclico de um ajuste pode haver em 2 versões, ligado ou desligado. Isso vai determinar qual o primeiro sinal que ele vai mandar. Na alimentação, conforme ele for alimentado, a saída então irá assumir, por exemplo, no cíclico de um ajuste ligado, o valor 1 pelo tempo ajustado no relé, depois desligado, depois ligado, depois desligado, assim sucessivamente até que a alimentação seja retirada. No cíclico de um ajuste desligado, esse comportamento é igual, então ele vai alternando entre desligado e ligado enquanto houver alimentação, com cada tempo sendo aquele ajustado na frente do relé. Entretanto, ele inicia o ciclo desligado. Similar ao funcionamento dos relés temporizadores, também existe o relé estrela-triângulo, que é utilizado para realizar este tipo de partida, onde então, ao ser alimentado, o relé aciona a saída estrela para que a partida do motor seja realizada neste formato, e após isso ocorre a desconexão da estrela, um tempo de transição, e então a saída triângulo é ligada para que o motor já em rotação permaneça então acionado com alimentação em triângulo. No catálogo do fabricante, nós podemos ver então as diversas opções para o acionamento dos relés, bem como suas capacidades de temporização. Então, quando formos especificar um relé temporizador, nós devemos nos preocupar com a função, por exemplo, retardo na conexão. Devemos nos preocupar com a quantidade de contatos disponíveis, qual o período de temporização que é necessário, qual a faixa de ajuste que é requisitada pelo nosso problema, e então qual a alimentação dele. Então, quer dizer, qual será a alimentação do relé e do seu comando. Então, pessoal, vou trazer agora para vocês uma simulaçãozinha para a gente mostrar o funcionamento do nosso relé de temporização aí. No nosso caso, nós vamos utilizar aqui um relé de atraso na conexão. Então, o nosso probleminha aqui, nós queremos fazer o acionamento deste atuador aqui, certo? Ele vai estar conduzindo uma resistência aquecida para realizar a solda em uma embalagem plástica, fazendo o lacre dessa embalagem, e deve permanecer por 3 segundos tocando a embalagem, depois recuando. Então, ao fazermos o acionamento do nosso botão, iremos energizar essa contatura K1. Para manter a energização, devemos utilizar um contato de selo de K1 para mantê-la energizada, ainda que soltemos o botão. Quando isso acontecer, nós precisamos que ocorra o avanço da nossa válvula 5 duas vias. Então, iremos utilizar um contato auxiliar de K1 também para energizar a nossa bobina Y1, fazendo com que a nossa válvula avance
e, em consequência, o nosso atuador também avance. Quando ele avançar, ele vai bater em 1S1, que é o nosso fim de curso. Esse colete fim de curso deve, então, energizar o nosso temporizador. Nosso temporizador está ajustado para um tempo de 3 segundos. Então, após esse tempo de 3 segundos, um contato normal fechado dele deverá se abrir, cortando a alimentação de K1, que por sua vez desenergizará Y1, propiciando o retorno do nosso atuador, uma vez que sejam cumpridos estes 3 segundos. Então, vamos colocar aqui para simular, passo a passo. Então, pressionamos o botão, após o botão ser pressionado, Y1 é energizado, K1 é energizado, fechando o contato auxiliar de K1 para formar o selo. Após isso, com o outro contato auxiliar de K1 também é fechado, energizando Y1. Quando o Y1 é energizado, ele provoca a mudança de posição na nossa válvula de comando. A válvula de comando permite que o ar passe de 1 para 4, fazendo o avanço do nosso atuador. Quando o nosso atuador avança, ele bate no fim de curso 1S2. O fim de curso 1S2 tem seu contato normal aberto fechado, de modo que seja energizado K2. K2 vai iniciar a contagem dos 3 segundos. Quando ela termina os 3 segundos, ocorre a abertura do seu contato auxiliar, que por sua vez desenergiza K1. Quando K1 é desenergizado, seus contatos auxiliares abrem, promovendo então a desenergização de Y1. Quando Y1 é desenergizado, a mola, através da sua força restauradora, irá reposicionar a nossa válvula 5 duas vias, permitindo que o ar escape de 4 para 5 e injetando ar de 1 para 2, de modo que ocorra o recuo do nosso atuador. Neste caso, então, temos o funcionamento completo da nossa máquina, bem simples. Então, prestando mais uma vez, durante 3 segundos ela fica avançada e depois irá retornar. Beleza, pessoal? Essa aí foi a nossa aplicaçãozinha de relé de temporização. Valeu, falou e até!